Olá, amigos que nos acompanham pela OPD e também nos convênios que nós temos com a ESA, Subseção Madureira de Jacarepaguá, e outras subseções da OAB, tanto através da Escola Superior de Advocacia, como de outras comissões parceiras, ok? Eu sou o professor Francisco Tenório e nós estamos aqui para mais uma das nossas palestras online, tratando de temas atinentes à advocacia. E hoje o nosso tema é a atuação dos delegados da Comissão de Defesa de Prerrogativa da OAB, tá bom? Então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre o que o delegado da OAB faz na defesa das prerrogativas profissionais com vocês. Tudo bem? E por que nós escolhemos esse tema hoje? Porque nós temos tido, em conversas com os amigos que hoje atuam na SEDAP, a Comissão de Apoio e Defesa das Prerrogativas Profissionais do Advogado, muitas quesitações a respeito de situações práticas que os novos delegados têm encarado e nós tentamos aqui esclarecer. Da mesma maneira, para os estagiários, para eles entenderem um pouco como funciona a atuação do delegado da OAB no apoio ao profissional, tá? Para vocês terem uma noção por que eu estou trazendo essa palestra, eu resolvi abordar o tema. Eu fui delegado da OAB durante 6 anos, por 2 triênios na subseção Madureira e Jacarepaguá. Eu atendi o Fórum Regional de Madureira com plantões regulares. Chegava a fazer, além do meu plantão mensal, cobrir a ausência de outros colegas em dias distintos e chegava a atender até 5, 6 dias do mês, casos de desrespeito à prerrogativa profissional que aconteciam naquele fórum regional na cidade do Rio de Janeiro. Depois de 6 anos como delegado, eu me tornei membro efetivo do conselho e também diretor da Escola Superior de Advocacia, então saí da comissão de prerrogativas, mas foi um período grande onde adquirimos muita experiência e vivenciamos diversos casos concretos que nós vamos trabalhar aqui com vocês, tá? A palestra de hoje, ela não é teórica, ela aborda questões práticas, o dia a dia do delegado da OAB nos plantões dele do fórum e também para o advogado saber procurar esse colega delegado da OAB para ajudá-lo em casos de abuso ou desrespeito com o advogado no exercício da profissão. É uma palestra rápida e nós vamos abordar aqui casos concretos, tá? Agora, para iniciar, como nós temos, além dos advogados, temos estagiários e estudantes de direito no nosso público, eu queria fazer aqui uma pergunta simples. O que é um delegado da OAB? A que ele se assemelha, né? Eu faço essa pergunta e quando é uma palestra presencial, como nós já fizemos algumas vezes em parceria com uma universidade aqui da região da subseção Madureira de Jacarepaguá, onde eu fui delegado, eu lanço essa pergunta e alguns alunos vão falando, né, o que eles imaginam. Mas o nome delegado dá, às vezes, uma ideia errada sobre a verdadeira função do delegado da OAB. Apesar do nome delegado que nós ganhamos enquanto estamos investidos naquele cargo, a função exercida por esse profissional do mundo jurídico é uma função assemelhada à de um auditor fiscal. É uma espécie de um fiscal das garantias e prerrogativas profissionais do advogado e atua para resguardá-la, combatendo
abusos e desrespeitos por parte, principalmente do Poder Judiciário, contra o advogado no exercício da profissão, tá? Então, apesar do nome delegado, na prática, o trabalho equivale a um auditor fiscal. Mas por que há esse nome de delegado? Derivando de delegação, ou seja, é um agente nomeado pela OAB, tá? Já adianto, delegado da OAB não é remunerado, tá bom? Nas palestras na faculdade, eu até brinco com os meus alunos e falo, olha, se o professor chegar na sala tirando onda, dizendo que é delegado da OAB, cuidado, porque ele não ganha nada por ser delegado da OAB, tá? Ele pode querer dar uma carteirada para impressionar as alunas, mas não é remunerado, é um trabalho voluntário. Como, aliás, todos os cargos em comissão e eletivos da OAB, via de regra, são, eles são voluntários. A OAB não paga, tá, uma remuneração por esses trabalhos que nós, advogados, quando vamos compor os quadros da ordem, atuamos. Somos todos voluntários via de regra, tá bom? Mas, voltando aqui, o delegado, que é um cargo voluntário que um advogado exerce, tá? Ele tem esse nome derivado de delegação, ou seja, a OAB, personificada pelo presidente da seccional ou subseção local, vai escolher alguns advogados que vão compor os quadros da SEDAP, a Comissão de Apoio e Defesa de Prerrogativas, tá? E o presidente da OAB, por ser um cargo em comissão, um cargo de confiança, vai nomear esses profissionais para atuarem, tá? Via de regra, num sistema de plantão, de rodízio, nos fóruns daquela localidade, da seccional ou subseção, e também em delegacias e outras repartições, para auxiliar outros advogados que tenham dificuldade no exercício da profissão em virtude de alguma obstrução ou desrespeito às prerrogativas profissionais, tá ok? Então entenderam o conceito? Delegado vem da delegação, ou seja, eu recebo uma autoridade, um poder de um superior, tá? E na prática o trabalho equivale mais a de um auditor fiscal. Então nós somos nomeados, por exemplo, eu na minha primeira nomeação, há muitos anos atrás, eu fui nomeado pelo falecido Dr. Roberto Luiz Pereira, que foi presidente da subseção Madureira Jacarepaguá por vários mandatos, né? Uma pessoa muito admirada, inclusive depois da sua morte recebeu várias homenagens. Hoje a subseção tem uma medalha, uma comenda com o nome dele, o prédio sede da subseção tem o nome dele, tem uma escola também que recebeu o nome dele na região da subseção, e naquela época ele me nomeou. E aí, como era esse trabalho? Nós temos uma planilha de plantão, tá? E cada delegado vai ter ali um dia ou meio expediente. Algumas subseções nomeiam um número maior de delegados para poder distribuir mais o trabalho. E aí nós tiramos um dia para ficar no fórum de plantão atendendo às ocorrências que acontecem naquele dia, tá bom? Tem também o plantão 24 horas. Por quê? Porque apesar de o expediente forense terminar, dependendo aí do seu estado, às 18, 19 horas, 17 horas, no caso da Justiça Federal no estado do Rio de Janeiro, existe o plantão judiciário, que funciona 24 horas. Existem as delegacias de polícia, que são 24 horas. E o advogado, alguns colegas, tem esse trabalho 24 horas, porque é um criminalista, ele atende ocorrências em delegacia, acompanha clientes da delegacia, às vezes de madrugada. Tem o colega que às vezes tem que despachar uma liminar para uma operação urgente contra um plano de saúde, ele precisa do plantão
do Tribunal de Justiça no domingo, à noite, porque é uma situação emergencial. Os criminalistas também, para impetrar habeas corpus em alguns casos, né? Ou às vezes um mandado de segurança para liberar um container na alfândega, porque senão vai perder o voo. Situação também que às vezes demanda o plantão. Então, o trabalho da advocacia, apesar das pessoas não visualizarem no geral, ele é 24 horas. Tem advogado que trabalha sábado, domingo e madrugada, dependendo do segmento dele. Tá bom? Pegando esse raciocínio? Então, nesses casos também tem um plantão de prerrogativas 24 horas. Via de regra, todas as seccionais do país possuem esse tipo de plantão. E aí há um telefone aí na OAB do seu estado que, em geral, é um número celular e esse telefone fica com o plantonista do dia, tá? Estados muito grandes, como São Paulo, em geral, os plantões são por região, tá? Então, o advogado está na delegacia de madrugada, o delegado não deixou ele ter uma entrevista com o cliente que foi preso em flagrante, é o advogado que está no plantão do Tribunal de Justiça e o juiz plantonista não apareceu e ele tem que despachar porque é uma operação de emergência que o plano não está liberando, ou então é aquele advogado que trabalha com o comércio exterior e ele tem que despachar uma liminar para liberar um container, porque é uma carga perecível e se não embarcar vai deteriorar, é um prejuízo milionário. E aí, às vezes, ele precisa fora do expediente forense. É período de Natal, é período de Ano Novo, e aí o que acontece? Tem o telefone do Disque Prerrogativas, vai ligar para lá, e aí a OAB vai enviar aquele delegado de plantão, tá? Em alguns casos, em algumas subseções, às vezes não vai necessariamente um delegado. Esse telefone fica com o presidente da comissão e pode o próprio presidente da comissão, que aí não é um delegado, ele é um membro efetivo do conselho, tá? Ou um conselheiro por ele designado, também pode, nesses casos, atuar, tá bom? Pegaram aí o raciocínio? Ok. Não é remunerado a função, vem de delegação e o trabalho equivale a um auditor fiscal. Outro ponto importante que eu tenho que falar sobre a questão do delegado, tá? Quando um advogado ou um estagiário ele precisa do auxílio de um delegado, é muito importante que ele faça o registro em ata da sua reclamação. Por quê? Nós temos um problema, via de regra em todo o Brasil, que é o dos advogados irem até a sala da OAB, buscarem o plantonista, o delegado plantonista, para fazerem reclamações de situações de desrespeito à prerrogativa que estão acontecendo. Mas quando nós pedimos para consignar, fazer um protocolo daquela reclamação para atender a ocorrência, o advogado fica com medo. Ele fala: ah, doutor, eu tenho muitos processos nessa vara, o juiz vai me perseguir. Não pode. É muito importante você, profissional do direito, você estagiário, tá, que está começando na sua caminhada, lembrar que não há hierarquia entre a advocacia e a magistratura, entre a advocacia e o Ministério Público, entre a advocacia e a Polícia Civil, ou a Polícia Militar, ou os órgãos de auditoria fiscal do Ministério do Trabalho, da Receita Federal, do INSS. Não existe hierarquia, tá? A Constituição resguarda o exercício da nossa profissão e as nossas garantias e prerrogativas como profissional do direito. Então, não há por que temer. E essa formalização da reclamação do advogado em uma situação de desrespeito é importante para quê?
para que a ordem possa atuar junto a esses órgãos onde há esses desrespeitos e resolver o problema em definitivo. Eu já presenciei reuniões em tribunal aonde o presidente da OAB chegava e dizia assim: os advogados estão reclamando do problema tal, só que ele não tinha registros formalizados, porque os advogados falavam muita coisa nos corredores, nas reuniões, mas não formalizavam as suas reclamações, tá bom? Então, você formalizar é sempre muito importante, ok? Dito isto, eu vou avançar para os casos concretos, tá bom? Para você ter uma noção dos problemas que, em geral, os mais comuns que os delegados têm no seu dia a dia em plantão de fórum. Bom, o primeiro caso que nós queremos tratar, ainda muito comum por conta dos processos físicos que ainda existem no acervo de boa parte dos tribunais do Brasil, ainda um número muito grande de processos físicos, é a questão de negativa de acesso aos autos para o advogado, tá bom? Como o delegado deve atuar nessa situação? Em geral, é uma solução bastante simples, tá? Por quê? Porque nós temos o princípio processual da publicidade dos atos do processo, da publicidade do processo. Então, via de regra, todo processo é público, ou seja, qualquer cidadão pode ter conhecimento do teor de uma ação judicial, tá? E qualquer advogado pode ter acesso aos autos, exceto nos casos em que há segredo de justiça, que são matérias que cuidam da privacidade ou intimidade, em alguns casos específicos em lei, como por exemplo, crimes contra a dignidade sexual, questões de família, alguns casos também de grande repercussão, o juiz, quando o processo é físico, pode determinar segredo de justiça e restringir o acesso aos autos. Por quê? Imaginem só, o caso de uma criança que foi jogada pela janela do apartamento pelos pais, né, e morreu. E aí esse caso ganhou proporções no Brasil inteiro, uma grande repercussão, é comentado em todos os jornais. Se o juiz não determinar uma limitação no acesso aos autos desse processo, o dia inteiro vai ter uma fila de jornalistas no cartório para olhar os autos, tá? Ou advogados de canais de rádio e televisão e jornais impressos também para consultar os autos e tirar cópia para poder dar notícia. Então, em situações como essa, o juiz pode determinar limite no acesso aos autos. Mas fora isso, tá? O processo é público. Essa é a regra geral. Outro ponto, o processo eletrônico tem que ser público também, tá? Nós vemos o caso de alguns tribunais que colocam lá um formulário. Você tenta acessar, não é caso de segredo de justiça, aí você tenta acessar e o sistema não permite, só se o advogado estiver habilitado. Não pode. Essa limitação é inconstitucional. Aquele formulário que diz que você tem que justificar o acesso aos autos quando você não é advogado do processo, também não deveria estar ali. Eu não vou falar que ele é inconstitucional, mas ele não deveria estar ali. Por quê? O processo é público. Eu não preciso justificar por que eu quero consultar, tá bom? Mas é um problema que os delegados têm no dia a dia. Negativa de acesso aos autos. Em geral, é o colega, tá? Que está numa comarca ou num fórum regional e aí recebe o pedido de um colega de outro lugar. Fulano, muito comum. Eu tô com um processo aí na tua região, por exemplo, uma colega de Araruama me liga, Tenório, eu tenho um processo aí no Fórum Regional de Madureira e você pode ir
tirar uma cópia para mim e me mandar por e-mail a cópia, porque eu não vou viajar de Araruama e ir para o Rio só para tirar uma cópia de um processo. Tá bom, mas aí eu não estou nos autos. Eu chego lá no balcão do cartório, é um processo físico, eu solicito ao servidor lá, apresento a boleta, no caso do Rio, ou dito o número do processo, no caso do balcão lá em São Paulo, e aí o servidor vira e fala: doutor, o senhor está nos autos? Então eu não posso deixar o senhor ver o processo. Se não tem segredo de justiça, é prerrogativa do advogado e ponto final. Ele tem acesso a qualquer processo. Ponto, tá? Em geral, é o caso bastante comum. E quando bate no plantão, o que o delegado deve fazer? Primeiro, ligar o gravador, tá? Do celular. Gente, esses celulares com câmera e gravador são uma benção. Por quê? Porque nós podemos ter prova do que nós estamos relatando ali. Então, eu, por exemplo, quando eu era delegado nos meus plantões, qualquer ocorrência, eu ligava a câmera do telefone, tá? E aí levava na mão. Não ficava assim filmando para provocar, não. Deixava a câmera ligada, com o braço folgado, assim, normal, né? Braço descansado. Quando chegava lá, botava em cima do balcão. Ah, mas a imagem não fica bonita, não está filmando o servidor. Mas eu estou captando o áudio do ambiente, a imagem do ambiente. Dá para ver o teto, a parede. Quando eu passo a ver as pessoas na fila do cartório, o ambiente do cartório. Por quê? Se tivermos algum problema maior, nós temos ali audiovisual para comprovar o que verdadeiramente aconteceu. Se não, é a palavra de um servidor contra a sua, é a palavra de um juiz contra a sua. Embora não haja hierarquia, mas há um corporativismo. Então é possível que, quando a OAB for reclamar ao tribunal, por não haver um registro audiovisual do que aconteceu, vão dizer: ah, o magistrado fulano de tal, o servidor tal, disse que não foi nada disso. O senhor tem como provar? Viram para o presidente da ordem e falam: e ele não tem nada registrado. Então, nós adotamos, por precaução, tá? Questão prática, sempre fazer o registro audiovisual das ocorrências. É uma conduta que eu adotei na subseção na qual eu sou inscrito, tá bom? Nos meus plantões, registrar audiovisual. Vou lá no cartório. Em geral, o caso de negativa de acesso aos autos se resolve facilmente. Nós vamos ao balcão do cartório, conversamos com o servidor, sempre tem um que, por uma questão de orgulho, tá? Ele continua insistindo na recusa. Nós chamamos o chefe do cartório e aí o chefe do cartório, 99% dos casos, ele pega e libera o acesso aos autos, tá? Às vezes fala até com algum tipo de orgulho, eu já vi isso daí. Ah, doutor, eu não deveria não, mas vamos permitir em respeito ou coisa do tipo. Em situação extrema, você pode pedir para falar com o juiz, tá bom? Mas isso, na minha caminhada como delegado, foram 6 anos, dando pelo menos um plantão por mês integral no Fórum Regional Madureira. Nunca tivemos essa situação extrema. O máximo era chegar no cartório, no juizado era mais comum. Em geral, quem estava atendendo no balcão nessa situação era estagiário, e aí ele não queria deixar o advogado ter acesso aos autos, chamávamos o chefe do cartório e resolvia na hora. Terminou ali, leva o advogado para a sala da OAB, pega o livro ata e registra a ocorrência e coloca: o doutor fulano de tal teve problema no dia tal de acesso aos autos. Nós fomos ao balcão do cartório, conseguimos resolver com auxílio do chefe do cartório ou servidor fulano de tal nos atendeu e resolveu o problema. Tá bom? Isso para os processos físicos. Os eletrônicos,
A questão é os advogados que têm problema de acesso ao processo eletrônico porque não estão habilitados naquela ação e às vezes não tem que habilitar nem peticionar, não. Você, por exemplo, está sendo contratado e aí você, antes de assumir o processo, porque a parte está insatisfeita com o advogado anterior, você quer dar uma olhada, tá? É um direito seu para ver se vale a pena assumir o processo ou não. Você não precisa peticionar para isso, tá? O processo é público. Ou então você é um terceiro interessado, seu cliente é credor da parte naquele processo indenizatório. Aí você quer dar uma olhada para ver se ele tem dinheiro para receber lá ou não, tá? Não tem problema algum. Com relação ao eletrônico, apenas isso. Se o tribunal, no sistema que ele está utilizando, houver alguma limitação, reclame junto à OAB para a OAB tomar as providências, mandar um ofício ao tribunal e pedir que o sistema seja modificado para dar acesso pleno para o advogado em qualquer ação não amparada por segredo de justiça. Tá bom? Pegaram esse caso? Tá legal. Outro problema que nós temos também com processos físicos e ainda bastante comum é a questão da perda de autos em cartório. Vocês podem, às vezes, se você não for de uma subseção grande em capital ou grande cidade, você for de uma cidade de interior com movimento forense menor, vai estranhar. Mas no Rio de Janeiro, nós tivemos o caso de um juizado especial que chegou a ter 300 autos perdidos no próprio cartório. Foram fazer lá uma limpeza, uma pequena obra, e aí trocaram os autos de estante. E naquela organização que eles têm de estante e prateleira, para ter a localização dos processos físicos, se perdeu ali dentro, tá? Caso concreto, advogado chegou no balcão do referido juizado, eu quero ver esse processo aqui, já teve audiência, já teve sentença, meu cliente ganhou e já foi expedido o mandado de pagamento, tem dinheiro para levantar aí, inclusive honorários para mim. Meu cliente ganhou 10 mil reais aqui no juizado, olha, estou falando um valor até muito alto, que isso aqui no Rio é raríssimo, indenização de juizado aqui é 1.500, 2.000, eu já vi casos na turma recursal de falarem assim, a indenização de 5 mil reais gera um enriquecimento sem causa para a parte, tem que reduzir para 1.500. E a parte tinha ficado 18 dias com a luz cortada, mesmo estando paga, né? Infelizmente, com essa questão do mero aborrecimento, esse discurso de que o processo não pode servir para enriquecer parte, as indenizações no Rio têm sido em valores pífios, tá? Principalmente no juizado. Isso prejudica demais o trabalho da advocacia. Mas vamos lá, o advogado tinha lá 5 mil reais para receber, os 30% de honorários dele, 1.500. E às vezes era o cliente que ele tinha para o cliente receber o dinheiro, tá precisando, e ele também para fechar as contas do mês. Ele estava contando com aqueles 1.500 reais de honorário advocatício. É o que ele tinha para receber. Contava com aquele valor. Então, ele chega lá no cartório, o servidor olha a boleta, procura lá, doutor, não estou achando, dá para o senhor voltar depois e deixar a boleta comigo? Aí no outro dia o advogado volta, olha, eu não achei, mas eu vou fazer uma busca. Uma semana depois, de novo, não está achando o processo. Aí volta daqui a mais uma semana. E assim fica, volta depois, volta depois, volta depois. E o advogado precisa receber lá o mandado de pagamento para pagar o cliente e se pagar também, tá? E aí é uma situação absurda. O pior, tá? Já teve caso aqui de cartório no Rio, isso na Justiça do Trabalho. Eu vi esse caso. O servidor pedia
para poder deixar o número do processo, que na Justiça do Trabalho não tem a boleta, né? Então ele anotava um número lá no papel e falava assim: o senhor me procura daqui a uma semana que eu vou fazer a busca. Chegava uma semana depois, aquele servidor lá do TRT: o senhor falou comigo? Eu não lembro do senhor, não. Na cara de pau. Por quê? Porque o cartório, nesses casos, é tudo na base da confiança, de boca, não tem um protocolo, tá? E aí o servidor falou: eu não lembro do senhor, não. Eu não estou sabendo que tinha autos perdidos aqui no cartório. Situação muito triste, tá? E às vezes prejudica tanto a sobrevivência da parte que precisa do dinheiro, quanto do advogado. Então, é uma situação também que chega com uma certa frequência em algumas subseções. O que o delegado deve fazer, tá? Além de ir no balcão do cartório reclamar, gravando, fazendo o registro do audiovisual, ele deve abrir uma ocorrência no livro Ata da OAB, tá? Informando as vezes que o advogado foi, a questão dos autos perdidos e, paralelamente, nós fazemos isso na própria sala da OAB. Uma chamada para a Corregedoria do Tribunal de Justiça e aí colocávamos o advogado para, na hora, fazer a ocorrência da perda dos autos em cartório, também na Corregedoria do Tribunal. Pegávamos o número do protocolo e informávamos no livro Ata da OAB, tá bom? Fazíamos dessa forma. Nesse caso específico desse juizado, como a situação se tornou muito grave, porque eram vários colegas reclamando, nós tomamos uma medida extrema de ir até a Corregedoria do Tribunal para reclamar, tá? A Corregedoria não queria nos atender e aí nós partimos para um ataque político. O que nós fizemos? Nós fizemos um ofício, encaminhamos para diversos jornais e emissoras de rádio e televisão, pedindo que fosse noticiado e apurado o caso de sumiço de processos naquele cartório. E a partir daí, tá, a matéria não chegou a ir ao ar. Por quê? Os canais de mídia ligaram para o tribunal para saber se aquela denúncia procedia para fazer uma reportagem. E aí, naquele momento, coincidiu da corregedoria ir até o cartório, fazer uma correição, trocar um escrivão do cartório e localizar os autos perdidos. E aí, graças a Deus, os colegas que atuavam no âmbito daquele juizado conseguiram dar andamento de seus processos e receber seus mandados. Mas foi um caso extremo, porque nós tínhamos uma situação de um chefe de cartório, tá, que não respeitava prerrogativa e perdia processo, ele não parava para localizar autos, que é um direito do advogado, tá bom? Bom, outro caso também que nós temos é o caso de retenção de autos, tá? Em geral, o advogado procura no plantão para reclamar que ele precisa dar andamento em um processo e a parte contrária fez carga do processo e não devolveu dentro do prazo legal. Infelizmente, não é uma conduta ética, mas na prática é muito comum alguns escritórios adotarem essa estratégia de defesa. Eles sabem que o cliente vai perder ou até já perdeu a ação, tá? Eles fazem uma carga e somem com os autos do processo. Não devolvem para quê? Para ver se consegue uma prescrição intercorrente, ou pelo menos para ganhar tempo, tá? E prejudicar o cumprimento de sentença, atrasar o processo. Então,
Quando nós temos uma ocorrência desse tipo, retenção de autos, e aí eu estou falando ainda para processo físico, via de regra, tá? Os casos que eu peguei nesse sentido, o que que eu fazia? Antes de fazer a ocorrência, eu pegava e ligava para o advogado da parte adversa que estava com os autos, com a carga no sistema, para conversar, tá? No meu caso específico, todas as vezes que eu telefonei, eu consegui falar com o advogado da outra parte e resolvemos amigavelmente. Mas quando isso não é possível, tá? Além do advogado fazer uma petição no processo, pedindo a busca e apreensão daqueles autos, tá? Que se não forem localizados, poderá haver uma reconstituição de autos, tá bom? Além disso, nós pedimos para o advogado fazer uma representação, tá? Contra o colega que fez a carga e não devolveu para a comissão de ética. Por quê? Porque o advogado pegar os autos e reter de maneira abusiva é infração ético-disciplinar também. Tá ok? Pegaram essa explicação? Então vamos para o próximo caso concreto. Outra situação bastante comum nos plantões, que em geral não é uma função do delegado em si. Por quê? Porque o delegado da OAB ele está ali para atender os advogados em quesitos ligados à defesa de prerrogativa. Mas na prática, no dia a dia, esses casos que eu vou falar aqui acontecem também, tá? Como também acontece de colegas, tá? Advogados terem dúvidas em processos, dúvidas processuais de questões jurídicas e às vezes procuram alguém para orientar. Na minha subseção, como eu era muito conhecido e as pessoas sabiam que eu já tinha dado aula há muitos anos em uma universidade, né? E estava sempre atualizado, aquela coisa toda, tinha feito vários cursos de atualização. Então, acontecia de colegas me procurarem para pedir, às vezes, um parecer ali verbal, informal, sobre alguma coisa no processo. Isso acontece. Tem delegado que não atende e realmente não é obrigação dele como delegado. Tem funcionário de subseção que a pessoa chega na sala do OAB, proíbe de falar com o delegado, tá? Mas no período em que eu atuei durante 6 anos, eu e os funcionários que atuavam conosco na subseção, tínhamos como filosofia atender bem a todos. Então, era muito comum colegas com dúvidas jurídicas, tá, me procurarem. Quando eu sabia, era alguma coisa que eu tinha estudado, eu ensinava. Quando eu não sabia, falava. Procura fulano, procura Beltrano, porque eu já tinha ali uma noção do que cada colega era especializado. Tinha uma amiga, por exemplo, na época, a doutora Eva, especialista em direito imobiliário. Era uma questão complexa ligada a imóvel, mandava falar com ela. Era uma questão complexa ligada à previdência, mandava falar lá com uma outra doutora, entendeu? E assim nós íamos nos ajudando nesse tira dúvidas, não tínhamos orgulho nesse sentido, tá bom? Mas isso era uma questão da minha atuação pessoal. Não é todo delegado que age assim. E tem presidente de subseção que reprime, tá? Infelizmente, a conduta de delegados que, além de atender a questão de prerrogativa, acabam atendendo às vezes reclamação de parte, param para ouvir partes, param para dar orientação a colegas quando procuram ali para um tira-dúvidas. Existem presidentes que reprimem. Eu considero, por uma questão de humanismo, inclusive, não apenas de ética, mas de humanidade, tá? Importante esse trabalho humano também. Tu tira dúvidas. Às vezes uma parte chega ali com problema,
e não consegue atendimento na defensoria, vai perguntar alguma coisa, não vejo nada demais em nós darmos algum tipo de orientação simples, tá bom? E é o caso prático que eu quero falar aqui, está ligado ao atendimento não ao advogado, mas em geral à parte. É o problema do advogado que sacou o mandado de pagamento no processo e não repassou o valor ao cliente, tá? Nos plantões de prerrogativa é bastante comum partes chegarem na sala do OAB falando o seguinte: eu quero fazer uma reclamação aqui porque eu tinha um processo, eu contratei doutor fulano, ele ganhou a ação, em geral era trabalhista ou juizado especial, ele recebeu o dinheiro, está constando lá que dia tal ele recebeu, eu fui no cartório, perguntei, o servidor falou que ele recebeu dia tal e ele não me deu o dinheiro até hoje, ele sumiu, tá? Infelizmente eram casos bastante comuns, tá? Alguns funcionários e subseções mandam a pessoa fazer uma representação direto na OAB e não deixam o delegado atender. Como nós temos uma filosofia distinta, eu atendi a essas partes também. E confesso para vocês que em muitos casos nós conseguimos resolver amigavelmente a situação sem representação. Por quê? A parte ia falar comigo, como delegado, doutor, eu contratei fulano, ele sacou o dinheiro, não me pagou. Eu pegava o número do processo, quando era do juizado local ou vara civil local, ia até o cartório para verificar quem tirou o mandado de pagamento, via que era aquele advogado. Ia até o banco de dados, pegava o contato dele, tá? Fazia uma ligação simples. Em muitos casos, nós conseguimos botar parte advogado em contato. Já vi situações complicadas. Um advogado não era desonesto, mas ele teve um problema de enfermidade na família, precisava fazer um gasto com medicação e o único dinheiro que ele tinha à mão era o mandado de pagamento do cliente que ele tinha sacado aquela semana e ainda não repassou para o cliente. Ele usou para comprar o remédio. E aí depois não teve outro para repor. Encontrei essa situação. Era mau caráter? Não. Mas, gente, infelizmente isso acontece, tá? Pode ser comigo. Eu estou numa situação, sei lá, sofri um acidente, estava com dinheiro que não era meu, era do meu patrão, e aí eu gastei por causa do meu acidente. Acontece. O que que nós conseguimos ali na conversa? Quando eu bati um papo com o advogado por telefone, ele me explicou a situação. Eu conversei com a parte e marcamos num outro plantão meu, tá? Inclusive foi um plantão extra, né? Eu voltei na mesma semana para atender ali a parte e o advogado. E conseguimos fazer um acordo para ele devolver o dinheiro à parte parcelado. Não teve representação no tribunal de ética, nada disso. A parte não foi para a delegacia falar que teve apropriação indébita. Evitamos um grande transtorno, tá? Tem um advogado que aplica golpe de má-fé? Infelizmente existe também. Mas na maior parte das vezes é por uma situação de crise, de momento, tá? Que isso acontece. Profissional mau caráter são poucos. O problema é que às vezes são poucos, mas é um advogado que dá esse tipo de golpe, mas ele tem 200 processos no juizado, tá? É um fato. Mas, via de regra, conversando, ligando, eu resolvi essas situações, tá? Então, é uma questão que acontece no dia a dia e é importante falar. Por quê? Para conscientizar você que nos assiste aí, em diversas subseções do Brasil, às vezes com uma boa conversa amigável, você resolve muito mais do que com aquele discurso formal de delegado só atende advogado para questão de prerrogativa e ponto. Você às vezes está evitando ali
a instauração de um inquérito policial contra um bom profissional que está num momento de dificuldade financeira. Você evita sobrecarregar a comissão de ética com mais um processo ético profissional e você, às vezes, resolve o problema da parte e consegue conciliar, reconciliar o profissional e o cliente que estavam com algum problema por conta de uma situação como essa, tá? Outra situação também que acontece é o inverso. Advogado que atuou no processo ganhou, a parte foi no cartório, levantou o mandado de pagamento e sumiu, não pagou os honorários do advogado, tá? Infelizmente isso acontece também. Mas nesse caso, o advogado tem que usar de meios próprios. Ele vai ter que entrar com uma ação de cobrança de honorários para poder reaver o valor que tinha sido combinado. E se ele não fez contrato de honorários escrito, vai ser arbitrado. Tá ok? Bom, pegaram essa situação? Tá. Então vamos para o próximo caso. O outro caso que nós temos, infelizmente, também acontece com uma certa frequência, é do juiz, tá? Que ele não atende o advogado para despachar. Ele se recusa a atender o advogado ou aquela história. O secretário do juiz fala, o senhor tem que ficar aguardando que o juiz está aí, mas o juiz está aí, sai para almoçar, volta e não quer atender o advogado só no final do expediente, tá? Isso não pode acontecer. O advogado, claro, tem que respeitar a fila. Se tem outros colegas aguardando para despachar, você tem que aguardar a ordem, tá? O magistrado, se for um dia de audiências, ele pode adotar o critério. Eu vou despachar um advogado a cada intervalo entre audiências. Se o caso for urgente, for autorização para cirurgia, situações onde há risco de morte, tá? Busca e apreensão de um menor que há risco de levar a criança para o exterior. Nesses casos, aí há eu vou usar a expressão urgência urgentíssima, né? Que é um termo que se usa até... Nós ouvimos com muita frequência dentro do Congresso Nacional, quando vamos à Câmara e ao Senado acompanhar alguns clientes lá em trabalhos de consultoria. É uma situação de urgência urgentíssima, o magistrado deve dar prioridade, tá bom? Aí, se for o caso, até fura a fila para atender, tá ok? Autorizar a cirurgia, busque a apreensão daquele menor que o pai é árabe e pode fugir para a Arábia a qualquer momento. Então, muita atenção nessas situações. Mas, via de regra, o nosso problema é o juiz que não quer atender e ponto. Não é por uma situação plausível, tá? Via de regra, delegado vai até a serventia, ingressa no gabinete, que é uma prerrogativa nossa, fala com o secretário, o juiz atende. Nunca vi caso de magistrado, estando presente, negar atendimento ao advogado quando eu, como delegado, fui até o gabinete dele. Tá? O advogado chegou falando que o juiz não quis atender, eu fui lá. Cheguei lá, consegui atendimento em todos os casos. Não conseguiu, registra no livro ata. Mas tem um segundo problema, e esse é mais grave, tá? É o caso do juiz TQQ. T de terça, Q de quarta, Q de quinta. Aquele juiz que, via de regra, ele não trabalha todos os dias. Ele não aparece na serventia. Já vi um caso extremo, aqui no Tribunal de Justiça do Rio era uma prática, os juízes ganham um percentual em cima do seu salário e chega a extrapolar o teto do Supremo Tribunal Federal para acumular outras varas, que não a sua, que ele é titular, com o único intuito, para poder suprir a falta de juízes, a suposta falta de juízes, né? Que não deveria haver
se os concursos tivessem um critério mais democrático e justo para acessibilidade, né? É uma coisa que nós deveríamos repensar. Por que a prova da magistratura ela tem sido tão difícil, tá? E provocado essa carência de juízes no tribunal? Mas o problema do juiz que acumula outras varas, nós chegamos a um extremo de haver um magistrado, né, que ele acumulava, além da vara que ele era titular, outras 4 para ganhar o adicional. Então ele tinha que trabalhar um dia da semana em cada uma. Então ele ia segunda numa, terça na outra, quarta na outra, quinta na outra, e tudo em regionais diferentes, né? Fora os regionais distintos. E aí só ia na vara que ele era titular na sexta-feira. Mas ia sexta-feira de tarde. Por quê? Porque todos os dias de manhã dava aula em uma universidade para ainda ganhar um pouco mais, né? Então acumulava acréscimo de 4 serventias, 4 varas e ainda dava aula pela manhã. Então, essas 5 varas, que ele era titular e as outras 4 onde ele acumulava, literalmente ficavam sem juiz. Porque era só uma vez por semana de tarde que o juiz passava, fazia algumas audiências e ia embora. Quem fazia tudo, sentença, despachava e tal, era chefe de cartório. Só que houve uma situação complicada. Um advogado, caso de autorização de cirurgia, plano de saúde, né? Chegou lá na segunda-feira na vara. Eu quero despachar aquele liminar para o meu cliente operar. E estava com direito, tá? De fazer a cirurgia. O juiz não tá, o senhor deixa aí para o juiz despachar. O advogado foi e deixou o cliente lá no UTI. Um outro dia voltou. Ah, o juiz não veio. Dá para o senhor voltar amanhã? Aí depois, o juiz não está aí. O outro dia também. E no outro também. E aí, quando chegou na sexta-feira que o juiz apareceu para despachar liminar, o cliente já tinha morrido. Tá? Na prática, o que nós indicamos para os colegas quando aparecem com esse problema? Colega, faz outra petição, espera o fórum fechar 18 horas e vai no plantão para você despachar isso daí. Vai com um processo físico, não faz eletrônico, vai lá no plantão e despacha, tá? Agora, antes do processo eletrônico, que era caótico. Hoje, com o eletrônico, está um pouco melhor. Por quê? Às vezes o juiz não está na serventia, mas nós conseguimos que ele entre no sistema e faça o despacho por meio eletrônico, tá bom? Isso ajudou bastante. Mas o problema da ausência do magistrado realmente é uma situação muito delicada. E a grande dificuldade que nós temos nesse caso. Eu sei, você já deve ter pensado, e o juiz tabelar do fórum, quando é numa comarca que tem várias varas, né? Eu sei que tem um juiz tabelar, mas olha, na prática, pelo menos, tá? Nos meus 12 anos de advocacia, eu estou gravando esse vídeo aqui, essa palestra tem 12 anos que eu advogo. Eu nunca vi o juiz tabelar despachar no lugar de um titular de vara, tá? 12 anos militando. Isso deve acontecer, eu suponho, já ouvi falar em comarcas de interior, bem interior mesmo. Já ouvi casos no Oeste Paulista, interior de Minas, mas foram casos isolados, tá? Fora isso, é muito difícil. Eu já tentei, em plantão meu, ir falar com o tabelar, o tabelar não quis atender, e já teve casos extremos de o fórum regional, onde eu dava meus plantões, em plena sexta-feira, 2 da tarde, não ter nenhum juiz no prédio, tá? Isso já aconteceu, eu me lembro de 2 vezes, pelo menos. Uma que era até para fazer um despacho, e aí, no caso, ligaram pro titular da vara, ele estava na cidade,
ele deu um pulinho lá para despachar. E ainda fez cara feia, né? Como se estivesse estragando a folga dele na sexta-feira. Mas despachou, resolveu. É um problema grave? É. Mas como nós vamos resolver? O advogado tem que ter firmeza e coragem, segurança, lembrar que não há hierarquia. Registrar a ata, ligar para a corregedoria e informar da ausência do juiz naquele momento, guardar protocolo da corregedoria e juntar na ata da OAB. Porque se nós tivermos essas reclamações formalizadas, a OAB vai ter força para cobrar uma mudança que acabe com essa prática do juiz TQQ ou então daquela vara que o juiz aparece uma vez por semana, tá bom? Mas outro caso prático. Bom, antes de falar de outro caso prático, só um comentário. Eu falei do juiz que não tá para despachar, né? É uma situação que eu observo, tá? A nível Brasil. Veja aí no seu estado qual é o comportamento do Tribunal de Justiça com relação a liminar de plano de saúde. Por que eu estou falando isso, tá? Via de regra, o correto para autorização de cirurgia seria o advogado ingressar com pedido de liminar invaracível, despacha com o juiz, ganha liminar. Aí tem a multa diária no caso de descumprimento. Vai lá e opera o cliente. Só que em invaracível é procedimento comum e cabe um recurso chamado agravo de instrumento, né? E aí nós temos um problema em alguns tribunais, tá? Por questões mais políticas do que jurídicas propriamente dita, que o plano de saúde ele ingressa imediatamente com agravo de instrumento e aí consegue efeito suspensivo para o agravo. E aí a eficácia daquela liminar que o advogado conseguiu invaracível se perde, tá? E muitas vezes não consegue um julgamento lá do agravo. Ele fica parado no tribunal. Isso, infelizmente, é comum em alguns estados. E aí dá tempo do seu cliente morrer. O plano não paga a cirurgia e o cliente morre, tá? Se for o caso do tribunal do seu estado, você tem um caminho alternativo que é o usado aqui no Rio de Janeiro, tá? Entra com o pedido de liminar em juizado especial cível. Via de regra, o juiz aqui no juizado, ele dá liminar para plano de saúde, para cirurgia. 90% dos casos, pelo menos, são exitosos. E como no juizado não cabe recurso de agravo de instrumento, dá tempo do seu cliente operar. O problema é o valor da multa é muito pequeno. Já vi casos, tribunais que têm um bom histórico com relação à questão de plano de saúde, como eu já vi em Alagoas, a pessoa chega para operar, é uma cirurgia muito cara, então se fosse juizado, multa de R$ 1.000, R$ 500, para o plano era negócio pagar a multa depois, deixar a pessoa morrer, né? Entra em invaracível, o juiz já fixa a multa diária 45 mil. O plano agrava, nega o recurso de agravo, volta para a vara. Aí não operou no dia. No dia seguinte, o juiz já fez a penhora online e liberou o dinheiro para poder a pessoa pagar a cirurgia particular. Mas esse caso que eu vi em Alagoas, infelizmente foi a exceção da exceção, tá? Nos grandes centros, o caminho na prática tem sido a liminar de juizado para autorização de cirurgia, ok? E o bastante comum, o plano libera a cirurgia e às vezes 3 dias depois, 5 dias, e aí quando o processo termina, a turma recursal às vezes ainda extingue aquela multa, né? Porque disse que o objeto foi satisfeito e tudo mais. Mas era um comentário prático para vocês, mas eu quero avançar para outro item, que é a revista na entrada do fórum, tá? Hoje em dia tem sido um caso mais simples porque já há
resolução do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, determinando que todos, tá, nos fóruns do país devem ser revistados na entrada, tá? Então, quando tem revista no fórum, tá, é para todo mundo. Servidor, juiz, promotor, advogado, parte, qualquer um vai entrar, tem que botar lá a bolsa na máquina do raio-x, quando tem, né? E passar no detector de metais, tá bom? Claro, há um tratamento desigual ainda assim, por quê? Porque, claro, o juiz e o promotor, eles vão de carro, via de regra, botam o carro no estacionamento e dependendo da configuração do prédio, existe um acesso separado, um elevador privativo, e aí eles não passam pela revista. Mas é uma situação política, nós não temos ainda meios para acabar com esse tratamento desigual. O ideal é que, se o magistrado tem vaga, o advogado tinha que ter também, se ele tem audiência naquela serventia no dia. Deveria ter para dar essa paridade, tá? O que nós temos são alguns tribunais do Brasil que colocam aquelas catracas onde o advogado pode passar a carteira da OAB e ter acesso direto sem revista. Alguns fóruns você apresenta a carteira da OAB e eles dispensam a revista, mas tecnicamente está errado, tá? O correto é revistar todo mundo, do juiz à parte, ao servidor, ao advogado e todos passarem pela revista, tá bom? Já encontrei algumas brigas porque era advogada que não queria abrir a bolsa, situações assim, mas na conversa lá nós conseguimos resolver. Agora, o segundo problema é mais grave. É o problema de vestuário, tá? Eu particularmente sou contra o uso de paletó e gravata obrigatório, porque o Brasil é um país de clima tropical e nós chegamos a ter aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, 45 graus. É insuportável. Eu gravando essa palestra aqui no estúdio, eu já tô com calor, tô suando e olha que tem ar-condicionado. Imagina no dia que tá 45 graus para ir para a rua. Às vezes o fórum, o ar não dá vazão. Então, sou contra, mas infelizmente existe obrigatoriedade. A OAB tem emitido resoluções aí dispensando paletó e gravata no verão. A Bahia dispensou, mas não é muito comum. Agora, o problema do vestuário que eu quero falar não é o paletó e gravata propriamente, tá? É também, mas não é só esse. Paletó e gravata eu tive problema uma vez. Não era meu plantão, eu estava de jeans, sapatênis, um blusão esportivo. Entrei no fórum para protocolar umas petições físicas no projeto. E aí não tinha delegado de plantão, me chamaram. E eu fui lá resolver o problema para o advogado que estava com uma situação lá. Quando eu entrei no gabinete do juiz, era verão, o juiz virou para mim, me identifiquei como delegado da OAB, falou: doutor, o senhor está de calça jeans e blusão. Eu virei e falei: excelência, o senhor está sem paletó e gravata. Aí ele olhou para mim e eu falei: o senhor tem que lembrar que não tem hierarquia. E se o senhor diz que eu tenho que estar de paletó e gravata na sua presença, o senhor também tem que estar de paletó na minha. Ele ficou sem graça, me atendeu, depois eu pedi desculpa, falei: senhor, desculpa aí, qualquer coisa, mas tá, para descontrair, continuamos amigos, usei essas e fui embora. Mas consegui ser atendido, tá bom? Porque se eles exigem a questão do vestuário, nós devemos exigir deles também o mesmo comportamento. Mas não é esse o caso do paletó e gravata propriamente, tá? Não temos ocorrências recentes, pelo menos na área da minha jurisdição, de advogado que não pôde fazer audiência porque estava sem uma gravata
ou sem paletó, pelo contrário, é muito comum. Inclusive é comum o juiz aqui no Rio de Janeiro, ele tirar o paletó por causa do calor e não há problema nenhum, não se importa do advogado ir em manga de camisa, desde que não haja nenhum exagero. O problema são os exageros que nós vemos em alguns fóruns, tá? E aí, quais são as situações que nós encontramos? Em geral, as advogadas, mulheres, tá? Algumas ou com roupas que são muito provocativas e muito indecentes, roupas muito curtas, decotes grandes, e roupas transparentes, e nós já tivemos situação, tá, de magistrados, tanto homens quanto mulheres, não permitirem a advogada de fazer audiência por conta da vestimenta, tá? Infelizmente, também tivemos um caso de uma advogada que foi brecada na entrada do fórum por conta da roupa que ela estava vestindo. E, infelizmente, todos os casos que eu atendi, a reclamação da autoridade era procedente. Eram casos de advogadas que estavam com vestidinho branco curto e transparente, um decote extremamente sensualizado e grande o decote, um vestido com micro saia, situações assim que não condiziam com o pudor e a moral mediana do país em um ambiente, confesso que em alguns casos até, assim, eu sou homem, então às vezes tira a atenção da gente quando é uma advogada bonita, né? Então, é uma situação a ser pensada. No fórum, é a mensagem que eu quero deixar aqui. Nesse caso concreto, você tem que aparecer e brilhar pelo conhecimento jurídico, não é pelo corpo que você tem. Deixe para mostrar o corpo, as curvas, na praia, numa boate, onde você quiser, mas no fórum não, porque não é compatível com a conduta de uma profissional. E pode acontecer de um dia alguém reclamar, aí eu ouço aquele discurso, mas eu sempre venho assim. Mas você sempre vem assim errado. E hoje apareceu uma autoridade que, de maneira correta, chamou sua atenção, tá? Infelizmente foram situações que nós encontramos. No caso da audiência específica advogada, que eu falei do vestidinho branco transparente, o magistrado não quis fazer audiência, mas aceitou remarcar, tá? Mas foi uma cortesia dele, porque ela estava realmente numa situação incompatível, o visual dela. Confesso que não dava para partir para o lado dela, porque era realmente inviável. E no caso também da segurança que brecou uma advogada, da mesma maneira. Com homens é mais difícil esse comportamento, porque nós nunca deparamos com advogado de camisetinha, bermudinha de academia ou coisa do tipo, tá? Em geral, o problema de vestuário envolve mais as mulheres. Homem é o problema do paletó e gravata, mas graças a Deus, os juízes têm sido mais flexíveis na questão da obrigatoriedade de paletó e gravata, devido ao problema do calor em boa parte do Brasil. Tá bom? Mas, próximo caso é o do juiz que não aceita reduzir a termo alguma declaração de parte ou advogado em audiência. É uma situação, via de regra, mais tensa, tá? Mas nós temos conseguido contornar essa situação. Por quê? Hoje em dia, vou dar uma dica minha, pessoal, tá? Toda audiência que eu vou fazer, eu ligo a câmera. É um direito do advogado. Ah, mas o processo é sigiloso. Atenção, o sigiloso do processo está dizendo o seguinte: eu não posso dar publicidade àquele ato processual, passar para terceiros. Mas eu, enquanto advogado, atuante naquele caso, eu tenho o direito de documentar para mim, tá? Então,
magistrado que proíbe gravação de audiência está errado, ele fere prerrogativa profissional. Nesse caso, chama imediatamente o delegado da OAB, tá? Mas casos assim, raríssimos, até porque eu pelo menos não peço autorização para gravar. Eu ligo a minha câmera e já deixo ela aqui no bolso do paletó, né? Eu tenho um colega que é mais ousado, ele tem um relógio espião, né? E aí ele liga o relógio espião dele para poder gravar toda a conversa ambiente, né? Mas ele tá com honorários melhores que o meu e pode comprar aquele relógio espião numa viagem para Dubai. Mas vamos lá. A questão do juiz não reduzir a termo. Nós temos uma audiência, o advogado quer que consigne algumas informações e o juiz recusa. Tanto faz ser do autor ou réu. Nesse caso, chama o delegado da OAB. Mas nós não podemos obrigar o magistrado a fazer o registro. Então, o que, que nós fazemos? Tá? Se o advogado está fazendo a gravação da audiência, muito bom, porque aí ele tem provas que o juiz negou a redução a termo de alguma expressão. Se ele não tem a gravação, o delegado da OAB munido com a câmera do celular vai pegar, fazer o registro em livro ata e vai pedir que o advogado ligue para a corregedoria assim que terminar a audiência, faça também o protocolo e inclua no livro ata, tá bom? Para quê? Para a corregedoria do tribunal entrar em contato com aquele magistrado e falar: o senhor tem a obrigação de respeitar a prerrogativa do profissional e consignar em ata a fala do advogado ou a fala da parte que o advogado exigiu, tá bom? Que fosse consignada, ok? Pegaram o raciocínio? Uma questão até que eu observei uma vez na Justiça do Trabalho, embora eu não seja especialista na área trabalhista, os processos trabalhistas que eu tenho, eu faço em parceria com um colega especializado na área, mas eu fui uma vez para uma audiência trabalhista com esse colega, um cliente meu, nós dividimos o caso e eu observei que o juiz fazia perguntas e quando a parte explicava para o juiz insistia dizendo: o senhor não está respondendo o que eu perguntei. E aí o meu colega, que é quem estava à frente da audiência, ele falou: excelência, eu quero que consigne essa resposta dele, tá? Porque ele respondeu o senhor do jeito que ele entende. Ou então, aí eu vou refazer a pergunta: não, mas eu quero que o senhor consigne dessa forma, porque para recurso eu vou usar essa expressão se for o caso de recurso. E aí o magistrado disse que não ia consignar. Eu, no momento, eu interferi e falei: sem problema, excelência, porque eu estou fazendo registro audiovisual e qualquer coisa eu junto a gravação no recurso, tá? Não tem problema nenhum, não. Se Vossa Excelência não consignar, não tem problema. Na mesma hora, o juiz arregalou os olhos e falou assim: ó, consigna aí. Virou para a parte e fez a seguinte pergunta: o senhor podia me explicar um pouquinho melhor por que o senhor está dizendo isso? Mudou a linguagem do juiz, a forma de tratamento, até o temperamento dele com a parte e conosco lá mudou. Ele procurou ser mais atencioso quando eu falei que estava filmando todos os atos ali. Estava com o celular aqui no bolso, com a câmera bem à mostra, o celular mais alto um pouquinho que o bolso, né? E aí eu falei que eu estava gravando tudo e que qualquer coisa, mesmo não estando consignado, eu junto o audiovisual no recurso. E aí foi uma surpresa para mim aquele caso, tá bom? Mas com relação ao magistrado que se recusa a consignar informações em ata, a melhor arma é a gravação da audiência, tá bom? Que inclusive aquela gravação do juiz falando que não vai consignar é uma arma poderosa para os advogados na corregedoria. E você pode juntar o audiovisual no seu recurso também, tá ok?
Bom, outra situação que nós temos é a do estagiário irregular. Bastante comum nos fóruns das grandes cidades, os grandes escritórios muitas vezes contratam pessoas para fazer trabalhos quando na verdade não são estagiários inscritos na OAB. Estagiário de direito, gente, é aquele estudante dos 2 últimos anos do curso de graduação que foi até a OAB, fez a sua inscrição para estágio, recebeu a carteirinha azul de estagiário e está apto para trabalhar supervisionado por um advogado, tá? O que acontece é que alguns escritórios pegam um funcionário que está fazendo direito, ele não está ainda nos 2 últimos anos, mas manda para ele ir no fórum, tira cópia de um processo, protocolar petição no Proger, pequenas diligências. E aí, às vezes, aquela pessoa bate no cartório e pede para fotografar um processo. Ele não tem carteira da OAB e o servidor vai negar. E tá certo, tá? Tecnicamente, qual é a conduta que nós adotamos? Quando nós pegamos um caso de estagiário irregular, quem deve ser notificado não é o estagiário, quem deve ser representado, e sim o escritório que colocou ele para exercer aquela função de maneira indevida, tá? Então, todos os casos de estágio irregular que batiam para mim, quando eu fazia o registro de ocorrência, era pedindo que a OAB abrisse uma representação contra um escritório por estar colocando estagiários irregulares. Não é contra o estagiário irregular em si. Encontrei até uma situação uma vez que, eu confesso, tecnicamente eu errei, tá? O estagiário virou e explicou, olha só, eu trabalho lá nesse escritório, me deram esse emprego que eu uso para pagar a faculdade, e se eu não cumprir aqui com as cópias, eles só me pagam para eu sair o dia todo no fórum tirando cópia de processo físico. Era com aquele scanner de mão, né, que ele ficava fazendo as cópias no balcão para digitalizar todos os processos. Era um escritório com milhares de processos. E aí, daquela situação, eu conversei com ele e expliquei que se ele continuasse na atividade, poderia ter problemas sérios, mas eu fui lá no balcão do cartório e acabei com a minha carteira pegando os autos para ele copiar, porque fiquei penalizado. Aí é claro, é o lado humano, entendeu? Que falou mais alto ali. Mas tecnicamente eu confesso que eu errei. Eu era para quê? Para ter pegado aquele estagiário irregular, aberto uma ocorrência contra o escritório e feito encaminhamento para a Comissão de Ética e Disciplina contra o escritório e os responsáveis do escritório. Tá bom? Pegaram? Ok. Outro caso, então, que nós vamos trabalhar aqui rapidamente, eu já vi uma situação muito grave envolvendo esse problema, é o caso do servidor ou do juiz que dá dicas, tá? Aconselha o advogado em audiência, ele dá uma forcinha. É comum, gente, no dia a dia, até porque dependendo, quando é uma vara especializada, às vezes aquele servidor tá ali, ele trabalha só com esse tipo de caso. Então, o advogado pergunta, escuta, nesse caso, qual é o entendimento do juiz da vara? Você que trabalha aqui só com esse tipo de processo, vamos dizer que é uma vara especializada lá, de execução fiscal, e é um caso de execução fiscal bem delicado. Qual é a sugestão que você me dá? Você já viu algum outro assim? Às vezes naquele papo ali de balcão, o servidor dá alguma informação para o advogado. Entre advogados, nós trocamos muita informação. Lembra que eu falei no começo da palestra? Eu, quando era delegado, no meu plantão era comum, por ter sido professor muitos anos, colegas me procurarem para tirar dúvidas, né? Quando era coisa atinente à minha área, muito comum. Mas o problema que eu estou falando aqui é quando há uma orientação
mais tendenciosa, ou seja, para beneficiar um dos advogados na audiência, tá? Qual foi o caso concreto que eu peguei que foi marcante e me fez colocar essa informação aqui? Estava tendo uma audiência em uma vara, se eu não me engano, era uma vara de família. E um dos advogados estava em uma clara desvantagem processual, porque o processo, eu não lembro agora as teses em si, mas havia ali uma brecha, tá? Para arguir na época uma preliminar dilatória, não era peremptória que extingue o processo, mas que faria com que uma das partes, que o réu ganhasse tempo naquela ação. Se eu não me engano, envolvia partilha de bens, e tinha também alimentos, era alguma coisa assim. Mas o magistrado que estava presidindo a audiência, esse é que foi o detalhe. Ele, de alguma forma, criou uma posição em favor do autor. Realmente, em termos de senso de justiça, eu me lembro que tudo indicava que o autor estava com a razão e aquela brecha foi deixada porque a advogada que estava no caso acabou descuidando ali de um detalhe. Então, no meio da audiência, o magistrado virou para a advogada do autor e falou assim: doutora, a senhora pode arguir tal e tal tese, porque aí eu consigo atender a liminar que a senhora pediu. O advogado do réu, na hora, pulou da cadeira. Falou: excelência, eu quero arguir sua suspeição e pedir a nulidade. E aí a advogada do autor falou: é isso mesmo, eu vou arguir isso assim, assim, pronto. E ali começou uma briga muito forte. Por quê? Tecnicamente, o magistrado errou porque ele foi parcial. E o advogado do réu estava certo em reclamar dessa opinião, desse favorecimento, porque teria que partir espontâneo da advogada do autor e teria que ela falar. Ela disse: não, doutor, eu já ia falar isso mesmo. É que o magistrado se antecipou e comentou ali, pensou em voz alta, mas eu já estava com essa carta na manga. E ali começou uma discussão sem par. A audiência foi suspensa, tá? E eu me lembro bem porque marcou muito que, por fim, me parece, até confesso para vocês que eu vou me posicionar aqui porque é o que eu notei. Como a liminar já estava segurada, a advogada do autor simulou que estava passando mal. Eu digo que ela simulou porque nós chamamos a ambulância do SAMU. O SAMU foi lá, atendeu ela e foi embora e ela foi para casa andando. Ela não foi com o SAMU para o hospital. A impressão que dá é que ela simulou um desmaio. Ela desmaiou lá, pô, e caiu. Disse que aquela discussão e as ofensas e tal do advogado do réu fizeram a pressão dela subir e ela, pô, deu um desmaio lá no meio da sala de audiências. Aí nós tivemos que parar a ocorrência para acudir a mulher e chamar o SAMU. Mas foi uma situação delicada. Nós abrimos uma ocorrência, o advogado do réu pediu para fazer a ocorrência dele escrita, nós deixamos. Ele escreveu 3 páginas relatando detalhe por detalhe, inclusive o desmaio da doutora e tudo mais, e depois ela não quis fazer, disse que iria levar depois uma peça escrita para a OAB. Ela não quis reduzir nada a termo. Depois que o SAMU atendeu, a pressão dela estava boa, tá? Quando o SAMU tirou a pressão dela estava boa, e o SAMU foi embora e ela foi para casa andando, ok? Mas por que eu fiz comentário desse caso específico? Nós dissemos aqui, né, da juíza que deu uma dica para o advogado em audiência e acabou por gerar todo esse transtorno, veio o SAMU, aquela coisa toda.
Na prática, muitas vezes, o delegado ele não tem uma solução concreta para o caso, mas ele tem que atuar ali como alguém, vou usar a expressão um bombeiro, tá? Que está para apagar um incêndio que pode tomar grandes proporções. Então, o delegado plantonista, ele personifica uma autoridade para os advogados, e uma autoridade que deve ser respeitada porque é do seu próprio órgão de classe. Então, muitas vezes, o nosso papel ali é mais importante é evitando alguns conflitos do que necessariamente defendendo prerrogativas em si, tá? Nesse caso que nós contamos aí da advogada que depois simulou um desmaio, aquela coisa toda, se nós não tivéssemos atuado ali com uma certa maleabilidade, provavelmente teria virado um caso de polícia. Por quê? O advogado do réu se exaltou, ela também estava ali numa situação difícil e havia um risco do magistrado pegar e, numa situação desrespeitosa, dar uma voz de prisão, ou então haver agressões ali ou coisas do tipo, tá? Não é uma situação de ocorrência de delegado, mas eu já desapartei uma briga entre advogados na sala da OAB, porque pelo uso do computador havia uma fila muito grande, na época eram na sala dos advogados 3 ou 4 computadores, acho que eram 3 computadores. E eu me lembro que no dia tinha um quebrado. Então estavam só, acho que 2 máquinas. Era isso mesmo. Eram 3 computadores. No dia tinha um computador quebrado. Então só tinham 2 máquinas. E aí ficou uma fila muito grande para peticionamento, imprimir petição, puxar andamento na internet, aquelas coisas que o advogado usa na sala da OAB, principalmente no Rio de Janeiro, que é um município muito grande, e aí às vezes colegas que vêm de bairros distantes ou comarcas vizinhas, para não voltarem para o seu escritório, acabam fazendo seus trabalhos ali. E eu me lembro que entrou um advogado, já de uma certa idade, e ele tentou furar fila, alegando que era idoso e tinha muita pressa, e a funcionária não quis deixar ele passar à frente, ele faltou com respeito à funcionária, e era uma funcionária muito querida de todos ali, um outro advogado já nervoso também, foi tomar as dores da funcionária e ali começou um bate-boca, e eu estava no plantão, estava dando uma volta no corredor. Quando eu escutei aquela discussão toda, eu entrei e fui desapartar uma briga ali, né? Então, assim, quase que chegou a vias de fato. Então, são situações do dia a dia que, quando eu entrei como delegado, tanto o advogado mais idoso quanto o outro pararam na hora que eu dei a repreensão, porque vem na pessoa do delegado da OAB uma figura de autoridade do seu próprio órgão de classe, tá? E aí ele começou ainda a tentar falar comigo de prioridade. Eu falei, olha, doutor, o senhor está na fila aí, eram uns 10 na fila, tem pelo menos 4 aqui que tem tanta idade ou mais que o senhor estão aguardando normalmente, tá? Todos pagam anuidade. Então nós começamos ali uma conversa até ele acalmar os ânimos, tá? Problema também de desrespeito a funcionário, advogado que chega estressado na sala do OAB e às vezes ele quer alguma coisa ali no serviço da ordem e agride o funcionário verbalmente. Pegamos muitos casos assim, infelizmente, na nossa caminhada. Problema, às vezes, de advogado com cliente. E aí o cliente chega, às vezes, cuspindo cobras e lagartos, e nós atendemos a parte ali, damos uma palavra e conseguimos fazer o contato com o advogado de maneira informal para poder reconciliar parte cliente e advogado. Nós fizemos muitas coisas assim também.
pessoas que estavam na Defensoria Pública e não conseguiram ser atendidas no dia. O atendimento, infelizmente, era muito ruim por conta do volume, era uma fila enorme e às vezes pessoas com dúvidas simples passavam lá para saber e às vezes nós conseguíamos orientar para, ao invés de estar ali naquela fila da Defensoria do Fórum Regional, era um assunto especializado, mandávamos procurar o polo específico da Defensoria, para a pessoa não perder o tempo na fila, para depois apenas ter a informação que o núcleo que atendia era num outro bairro. E são questões humanas que não têm a ver propriamente com a função em si do delegado da OAB, aquela função de defesa de prerrogativa, mas são muito importantes e fazem com que a nossa classe ganhe o respeito dos seus advogados inscritos e também da sociedade. E que muitas vezes a atividade de um delegado que atua com humanidade pode evitar e solucionar diversos conflitos que, se ficarem tramitando pelos tribunais ou pelas comissões de ética, vão durar anos, quem sabe, e não vão ter solução. Mas num tom conciliador nós conseguimos ali muitas vezes com um simples telefonema e uma boa conversa. Tá ok? Para finalizar, eu queria relembrar mais uma vez, olha, não existe hierarquia entre o advogado e autoridades do judiciário, do Ministério Público e do Poder Executivo, tá? A nossa profissão, ela é resguardada pela Constituição no texto originário. E um outro comentário: não tenham medo. Quando tiver alguma irregularidade, denuncie, formalize a sua denúncia por escrito no livro ata, peticione para a Comissão de Defesa de Prerrogativa da OAB, faça uma reclamação formal na Corregedoria do Tribunal onde aconteceu o fato. Não tenha medo, porque se nós formos unidos e todos nós formalizarmos as nossas queixas e problemas que temos passado em tribunais e outros órgãos públicos com relação ao desrespeito de nossa prerrogativa como profissional, nós seremos mais fortes e vamos conseguir uma advocacia muito melhor e tribunais melhores e mais eficientes, não só para nós, mas para os nossos clientes também. Tá ok? Muito obrigado a todos que participaram conosco dessa palestra. Que Deus abençoe. Um forte abraço e até a próxima. Fiquem com Deus.